programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe nesta edição a luta contra a reforma que só favorece os banqueiros. Nós precisamos derrotar a reforma da Previdência do Bolsonaro, que é uma reforma de morte, que é uma reforma que quer colocar o trabalhador rural, o professor, o trabalhador dos serviços, o motorista de ônibus, a empregada doméstica, numa situação de miséria absoluta. O que esses profissionais querem? Quando a gente conquistou a redução da jornada, que lá atrás, durante a Revolução Industrial, era de 12, 14 horas, para 8 horas na maioria dos países, e alguns países reduziram ainda mais essa jornada de trabalho, é entendendo que as pessoas precisam ter uma vida também de descanso, de ir no teatro, de ir no cinema, de ver o seu futebol, de ir no bar, onde que ela quiser ir. Sim. Mas ela precisa ter esse tempo dela para poder se recuperar do trabalho, que é muito desgastante. Deputada Beatriz Cerqueira diz que é preciso valorizar os serviços públicos e os servidores. Quando você tem concursado, você tem efetivo, você fortalece o regime próprio de previdência. Porque agora vocês vão ver que o governo vai dizer que a Previdência, já diz, a Previdência dos servidores públicos é deficitária, tem problema de dinheiro. Mas por que ela é deficitária? O próprio governo ajuda. Quando não estabelece políticas que valorizem e vinculem as pessoas por concurso público. Hoje a Previdência dos servidores públicos de Minas Gerais, no caso da educação, 40% que mantém a Previdência pública. E de fato, então vai ter fragilidades. Então o concurso serve também para fortalecer a nossa previdência própria. Quem luta, educa. A luta contra a reforma que só favorece os banqueiros. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensina o saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Nós estamos então aqui hoje numa grande demonstração de unidade da classe trabalhadora, da educação mineira, pública e privada, para denunciar, além do governo Bolsonaro, o governador Romeu Zema, que está com o tesourão, cortando tudo, cortando emprego, cortando vaga na escola e que também é a favor da reforma da Previdência. Nós estamos na rua hoje para defender o nosso direito de aposentar, o seu direito de aposentar, o seu direito de ter acesso a uma universidade pública gratuita e de qualidade. Se você que está aí no comércio achava a reforma da Previdência do Temer ruim, essa reforma do Bolsonaro é muito pior. Ninguém vai morrer de trabalhar para o Brasil. Quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para o Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Previdência capitalizada é o fim. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensina o saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. A luta dos estudantes neste momento é a luta pela educação, contra o corte de verbas, contra o contingenciamento de gastos de 30% do governo, é a luta das mulheres na faculdade, é a luta da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, da educação de qualidade no ensino superior público, gratuito e inclusivo. Olha, eu acho que esse governo está fazendo um desserviço à população, achando que cortar em educação, atacar a Previdência, fazer um governo contra os trabalhadores vai levar ao desenvolvimento, vai acabar com a pobreza e vai levar nosso país a avançar. Mas sem educação, sem pesquisa, sem ensino, nenhum país avança na história. Diferentemente da violência, das armas, os livros são a melhor forma de se emancipar, a melhor forma de desenvolver conhecimento e de se tornar uma cidadã. Quando a gente fala que não vai aceitar cortes na educação, que não vai aceitar enfrentamento e humilhação de estudantes e professores, que não vai aceitar a reforma da Previdência, que vai trazer um grande prejuízo para a classe trabalhadora,
que queremos fazer o debate de uma construção melhor no Brasil. Por isso esse ato, além dos estudantes, além dos educadores, temos também vários sindicatos aqui presentes. Ninguém vai morrer de trabalhar para o Brasil. Quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para o Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Nem aqui e nem no Chile. Não queremos morrer sem o direito de nos aposentar. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor, no quadro ensina o saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. A greve geral do último dia 14 de junho teve concentração logo cedo na Praça Afonso Arinos, onde diversas categorias se concentraram para uma caminhada até a Praça da Estação. Os profissionais da educação, vindo de todas as regiões do estado, chegaram cedo para protestarem contra a reforma da Previdência e a retirada de recursos da educação. E existem muitas famílias que são sustentadas por aposentados, porque os jovens não conseguem entrar no mercado de trabalho, estão entrando cada vez mais tarde porque não conseguem oportunidade de emprego. Tem 13 milhões de trabalhadores desempregados. Então tem muitas famílias que estão sendo sustentadas por aposentados. E com esse salário de aposentadoria, eles estão tendo que viver pagando remédios, porque a tendência é que quando a pessoa fica mais velha, ela passa a gastar mais com saúde e ainda tem que tirar dinheiro para sustentar aluguel e toda a família, né? Então fica muito difícil, penalizado para os aposentados. Fica parecendo que a reforma vai atingir só quem está começando agora ou só quem está na metade do caminho, mas vai atingir principalmente quem já está aposentado. O sistema estadual de saúde ele se sente ameaçado a todo momento, seja no processo de privatização ou seja no processo de redução dos programas, de redução dos investimentos ou de redução da capacidade instalada desse sistema. É um sistema que hoje atinge 75% da população de Minas Gerais, são 75% de pessoas no estado de Minas Gerais que precisam do SUS, que dependem do SUS, seja pela sua saúde, seja pela sua prevenção. Então, nós estamos aqui nesse ato justamente para fortalecer esse Sistema Único de Saúde e as garantias que eles nos trazem. Falaram que a reforma trabalhista iria trazer mais emprego, mas a gente tem hoje 15 milhões de desempregados, 28 milhões de pessoas no subemprego, ou seja, criar uma modalidade essa que é a uberização. Queria que você falasse um pouquinho disso no segmento da saúde, também tem impactado? No caso dos hospitais privados, né, cresceu muito o regime de pejotização, a pessoa contratada como uma prestadora de serviço, um médico, um enfermeiro pejotizado, né, terceirizado, e também a gente teve um aumento do número desses contratos temporários, né, que não são contratos garantidos, né, regidos pelas leis e pelos direitos consolidados na CLT. Então, realmente, dia após dia, o trabalho tem sido precarizado e o trabalhador e a trabalhadora sofrendo com essa situação. Nós estamos em luta, sim, contra a reforma da Previdência, mas é mais do que isso. Para a gente parar com os retrocessos, nós precisamos revogar a reforma trabalhista, nós precisamos revogar a emenda constitucional 95, porque todos aqueles que defendem os direitos da CLT, todos aqueles que defendem a educação pública de qualidade, nós temos que revogar estas leis que foram aprovadas no Congresso Nacional e que desmontaram com os nossos direitos. Viva a educação! É isso aí, pessoal, tá muito bonito, viu? Parar os operários metalúrgicos, parar os petroleiros, mas o que precisa de parar é a reforma da Previdência. Essa que tem que parar, pessoal. Um recado àqueles que elegeram a educação como inimiga, porque é isso que eu vejo no dia a dia da Assembleia Legislativa. Tanta gente preocupada com o que eles chamam de escola com partido, mas não se envergonham com o juiz com partido, com a igreja com partido, com o STF com partido.
salário da gente. Nós estamos lutando por algo que é direito de todo o povo brasileiro. Além de trabalhar mais, além de pagar mais para a Previdência, até quem já está aposentado vai perder aquele mísero reajuste anual da inflação. Então atinge todo mundo essa reforma da Previdência para os ricos e não para os pobres. Não tem arrego, você tira o meu direito e eu tiro o seu sossego. Não tem arrego, você tira o meu direito e eu tiro o seu sossego. Nós precisamos de toda a classe trabalhadora, de todo o estado de Minas Gerais, porque hoje tivemos atos em todas as cidades, greves em todas as regiões, para que nós consigamos reverter o desmonte colocado e combater o governo da morte que representa o projeto do Jair Bolsonaro. E combater também o mesmo projeto aqui em Minas Gerais, que quer impor aos servidores públicos 6 anos de congelamento de salário, reajuste na contribuição previdenciária, com a falsa ideia de que a recuperação fiscal vai resolver o problema do nosso Estado. Nós precisamos continuar unidos, o campo, a cidade, a escola, a fábrica, para que nós derrotemos esses projetos, que são projetos de morte, que são projetos de eliminação da classe trabalhadora, dos pobres, dos desempregados, dos LGBTQs, dos povos originários, dos quilombolas, de todas as maiorias que compõem esse país. Nós precisamos derrotar a reforma da Previdência do Bolsonaro, que é uma reforma de morte, que é uma reforma que quer colocar o trabalhador rural, o professor, o trabalhador dos serviços, o motorista de ônibus, a empregada doméstica, numa situação de miséria absoluta, na idade em que nós mais precisamos do nosso benefício, pelo qual nós contribuímos a vida inteira. Foi mais um grande ato, uma grande manifestação. A greve geral reuniu mais de 300 mil pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Várias centrais sindicais organizaram as diversas categorias que participaram desse dia de greve geral. Na Praça da Estação, muitas palavras de ordem e um recado especial ao governo Zema e também ao governo Bolsonaro. A luta vai continuar. O governo Zema cortou mais de 3 mil bolsas de pesquisa da graduação, o que impactou a FMG diretamente. Nós do DCE fomos na audiência pública denunciar esse capacho do Bolsonaro. Ele aplica a mesma política do Bolsonaro aqui, mas a mídia não expõe ele para poder proteger. E a gente sabe que o Zema está arrebentando com as escolas estaduais também, está arrebentando com a pesquisa. Então, com o recado para Bolsonaro, o mesmo recado para Zema, fica de olho, nós estamos na luta aí pelo nosso direito, Zema. Nós estamos aqui para protestar contra o desmando desse governo. Bolsonaro está querendo acabar com a educação, mas a gente não vai deixar. É todo mundo junto na rua defendendo os nossos direitos, né? O povo já tomou consciência de que esses ataques à educação, à saúde, à previdência social vai atingir a todos nós e as nossas futuras gerações. Ninguém vai morrer de trabalhar para o Brasil. Quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Para o Brasil, quem tem que mandar é o povo. Para o Brasil, ninguém vai nos calar de novo. Momento CUT Minas. O que esses profissionais querem? O pessoal tem que entender, e é boa essa oportunidade, contribuição é uma coisa e estar trabalhando é outra. Se você estiver trabalhando durante 40 anos consecutivos de carteira assinada, num processo onde é feita a contribuição, aí essa é a contribuição. Agora, se você trabalhou, por exemplo, durante 40 anos da sua vida, você começou a trabalhar lá com 16, 14 anos e hoje está com 56 anos. Se você trabalhou vários períodos, o que é comum para o trabalhador e trabalhadora brasileira sem carteira assinada, por exemplo, ou ficou desempregado um bom período, fazendo bico e não tendo a contribuição, você não fez essa contribuição de 40 anos. Você pode ter trabalhado, ter se esforçado aí durante 40 anos, mas se você não fez a contribuição nesse período todo, não vai contar.
A média de contribuição do trabalhadora brasileira, Vera, é de 12 anos. Na maioria dos países da Europa, a média de contribuição também é essa. Nós estamos falando de algo assim que é só o Brasil. É no mundo inteiro. É difícil as pessoas conseguirem contribuir por um período tão grande, né? Então, no mundo inteiro é feito isso. No mundo inteiro, o tempo de contribuição ele é próximo de 15 anos, 14 anos. E aqui no Brasil, eles estão radicalizando para 25 anos, 40 anos. As pessoas não vão conseguir contribuir esse período. Não vão conseguir contribuir esse período. Então, aí já tem uma maldade nisso aí. Porque são duas coisas juntas. Você precisa ter um período mínimo de contribuição de 25 anos e 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres. Sendo que, na proposta do governo, esse tempo aumenta. A cada 3, 4 anos, dependendo do que for a previsão de vida do povo brasileiro, se aumentar a previsão de vida, que é uma forma calculada com quem nasce agora e não com quem já nasceu há um período atrás, se esse tempo de vida do formato que o governo mesmo fornece, esse dado, aumentar, esse tempo também aumenta, viu? Não vai ficar em 65 anos, não. Pode chegar a 67, 68, 70. Aí você pensa bem que conta doida. É uma proposta para ninguém aposentar mesmo. Eles não querem aposentados. Eles querem só a contribuição direta, a contribuição individual, que é a tal da capitalização. E aí você vai capitalizar a vida inteira. Exatamente. Trocando em miúdos, é isso, já? Exato. A pessoa vai capitalizar. O efeito da geral também, mesmo com a capitalização ou não, se vier essa proposta passar, o que vai acontecer vai ser um grande calote do trabalhadora brasileira, Vera. Ele vai contribuir durante um período que é o período médio de 12, 14 anos, vai chegar na idade e não vai conseguir se aposentar. E aí todo o dinheiro que ele contribuiu nesse período de 12, 14, 15 anos vai ficar para o governo. Ou vai ficar para o banco que estiver capitalizando o seu dinheiro. Você não vai se aposentar. E essa idade que eles colocam de 65 anos é uma idade média que hoje está em 72 anos de vida do povo brasileiro, mas que em várias regiões do Brasil as pessoas não chegam aos 65 anos. Em várias regiões do Brasil ainda, infelizmente, o IDH é muito baixo, né? As pessoas ainda sofrem muito com doenças, com a questão de alimentação, de moradia, de saneamento e não conseguem chegar a essa idade. Então você vai ter uma contribuição sendo feita que depois vai ficar para o governo. A pessoa não vai usufruir disso aí, né? Então a questão da pessoa sonhar em se aposentar depois da sua contribuição, no seu tempo laboral, que se a gente pensar que a pessoa contribuiu lá por 14, 15 anos, é um tempo grande. É muito tempo. E as pessoas no Brasil trabalham muito. As pessoas... Eu comecei a trabalhar cedo, você também. A maioria das pessoas começa a trabalhar cedo. A gente tinha que estar até discutindo isso, das pessoas começarem a trabalhar um pouco mais tarde, ter a oportunidade de estudar, de claro. né? E melhorar, isso é bom para o país. Melhorar o nível de vida do brasileiro. E melhoraria também, porque melhoraria as entregas, o país passaria a contar com a mão de obra mais qualificada. Não é, Jairo? Há todo um processo que o governo ele desconsidera e talvez até desconheça. Há um processo médico-laboral, né? Sim. Há todo um estudo mundial da quantidade de horas que a gente pode trabalhar por dia, a quantidade de anos que a gente pode trabalhar, para a gente depois conseguir ter uma vida aposentada que a gente consiga viver mais. Então, aí está, igual quando tem aposentadoria especial em alguns setores, aqui dali não é porque a pessoa está naquele setor, igual quem trabalha em mina, fica lá de baixo o dia inteiro. Exato. E aposenta com 14 anos de trabalho, 15 anos. Gente, ali não a pessoa já aposenta para morrer. Ali não é uma benesse para a pessoa. Se ela passar desse período, provavelmente ela vai morrer. Vai. Né? Provavelmente ela vai morrer. Então, aqui dali é um período da pessoa que fica ali exposta a um risco tão grande daqui dali. Quando a gente coloca um período laboral de 30 anos, 35 anos, que as pessoas ficam hoje, né, já é um período grande laboral. Né? O corpo sente. Quem está na área rural, está nos ouvindo, sabe do que nós estamos falando. Quem está aí correndo atrás de caminhão de lixo, os companheiros aí que trabalham na limpeza urbana, quem trabalha na CEMIG, na Copasa, furando buraco o dia inteiro, né, montando poste, montando rede de esgoto, sabe do que nós estamos falando. Existem trabalhos que são mais sacrificantes para as pessoas, fisicamente. Né? E essas pessoas precisam aposentar mais cedo, sim. Senão ela aposenta também, se conseguir aposentar num período muito longo e vai curtir pouco dessa aposentadoria com a família e ele mesmo curtir pouco tempo dessa aposentadoria. Então, há toda uma questão médica colocada. Quando a gente conquistou a redução da jornada, que lá atrás, né, durante a Revolução Industrial, era de 12, 14 horas, para 8 horas na maioria dos países, e alguns países reduziram ainda mais essa jornada de trabalho, é entendendo que as pessoas precisam ter uma vida também de descanso, né, de ir no teatro, de ir no cinema, de ver o seu futebol, de ir no bar, onde que ela quiser ir. Sim. Mas ela precisa ter esse tempo dela para poder se recuperar do trabalho que é muito desgastante. Deputada Beatriz Cerqueira diz que é preciso valorizar os serviços públicos e os servidores. Você está aqui hoje a convite do Sindiúti, da CUT, do Sindiúti, dos movimentos sociais, enfim, de todo mundo que tem nos demandado a sua presença aqui. Tem sempre alguém perguntando quando é que o Roda de Conversa é trazer a Beatriz Cerqueira aqui. Eu queria até que você começasse por aí, né? O que você tem percebido em relação a esse governo
na Assembleia Legislativa pelo que foi levado pelos secretários? Hoje eu estou em 3 espaços, né, de representação dentro da Assembleia Legislativa. Primeiro, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Hoje eu sou a presidenta da comissão. Isso é importante. São 22 comissões permanentes na Assembleia, foram as comissões extraordinárias, CPIs. Então, eu sou presidenta de uma comissão permanente, que é a que discute exatamente ciência, pesquisa, tecnologia, né, e educação. Então, uma frente de trabalho nossa é a questão na Comissão de Educação. A segunda, eu sou membro efetiva, titular, na Comissão de Administração Pública. É uma comissão de mérito na Assembleia Legislativa, onde todas as demandas relacionadas ao governo, aos servidores públicos, passam por essa comissão. E a escolha de participar dessa comissão tem exatamente também essa tarefa de representatividade dos servidores públicos, das servidoras públicas em Minas Gerais, e da defesa dos serviços públicos de qualidade. Porque aí também tem outro mito, né? Construído a ideia do que é público é ruim, o serviço público é ruim, o que é bom é só a iniciativa privada. Então, a lógica é que o Estado atue menos para que a iniciativa privada atue mais. Isso é um equívoco, né? Os serviços públicos são essenciais. Quem custeia o serviço público é a população através do pagamento de impostos e nós precisamos zelar para que cada vez mais nós tenhamos serviços que sejam de qualidade para a população. Então, estar na administração pública, nessa comissão, tem essa função. É de lá também que nós fizemos importantes debates, por exemplo, em relação aos servidores públicos do IPSENG, né? E conquistamos, com 3 meses de mandato, conquistamos uma emenda fundamental, garantindo autonomia para o Instituto, que antes tinha um filtro, né? O governo retinha os recursos do IPSENG e com a emenda que nós aprovamos, isso acabou. O governo perdeu esse controle, esse poder de ficar retendo um dinheiro que não lhe pertence. Que não lhe pertencia e não lhe pertence, né? Pertence ao Instituto de Previdência dos Servidores. E o terceiro lugar hoje de representação é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que apura o crime da Vale em Brumadinho e toda a região, todas as suas consequências. Eu sou uma das 7 membros titulares dessa CPI. Nós estamos trabalhando desde março, exatamente fazendo a escuta, fazendo a investigação, ouvindo testemunhas, investigados, né? E os trabalhos da CPI irão até setembro. Então, são essas 3 frentes de trabalho hoje, né? Além, evidentemente, de toda uma articulação em outras comissões de direitos humanos, da qual eu sou membro suplente do trabalho, que eu também faço parte como membro suplente, e da Comissão de Mulheres, faço parte como membro suplente. E todo esse trabalho que a gente busca desenvolver. Denise Romano é a coordenadora geral do Sindiúti, também presente aqui conosco. Está com a palavra. Nós temos em torno de 60% da nossa categoria com vínculo precário, com contratos temporários de trabalho, que acarretam muitos problemas para os trabalhadores, que criam uma situação de muita fragilidade. Inclusive, temos concursos em vigor, né, que poderia proceder à nomeação dessas pessoas que, em sua grande maioria, estão vinculadas ao Estado através do contrato precário de trabalho. O Sindiúti está na batalha, a gente tem cobrado muito do governo a nomeação, um cronograma de nomeação desses concursados, mas eu gostaria, aproveitando aqui a participação da nossa deputada no programa, que ela dividisse um pouco conosco a importância de um servidor público nomeado através de concurso e o que isso reverbera para nós que estamos na sala de aula, até para a qualidade do nosso trabalho e para a importância do fortalecimento da nossa categoria. A questão do concurso público, ela é importante para a sociedade. Por que ela é importante para a sociedade? Porque garante a prestação de serviços públicos dando continuidade. Se nós tivéssemos pessoas concursadas no programa de educação de tempo integral, dificilmente o governo conseguiria cortar com esse facão, como ele cortou mais de 80 mil vagas. Da mesma forma, outros programas, né? Se você tem uma educação de jovens e adultos, que é tão importante para a reparação do tempo que a pessoa não pôde dedicar
por uma série de fatores de exclusão social no tempo correto, enfim. Então, é importante para a sociedade que você tenha um conjunto de trabalhadores que não fiquem à mercê do humor do governo de plantão. Porque é isso que acontece, né? O governo decide, vai diminuir, vai superlotar salas, vai acabar com programas, vai diminuir programas. E ele faz isso exatamente porque você tem uma rede instável, precária de contratação. E a contratação é precária, exatamente isso. Você está contratado hoje, amanhã você pode ser demitido. E aí o governo acaba com programas, acaba com propostas, acaba com projetos. Então, concursos públicos são importantes para a sociedade, porque o servidor público presta o serviço público à sociedade, né, nos mais diferentes lugares. Bom, o governo de Minas atual, ele não é fã de concurso público, né? Alguém precisa dizer isso para as pessoas. Ele não é fã de concurso, tanto é que nós estamos em junho e 6 meses depois do governo ter iniciado, com mais de 170, 180 mil contratações temporárias na educação, ele não retomou a pauta das nomeações. Na Assembleia Legislativa, a pauta de nomeações tem sido uma pauta nossa desde o início do mandato. Já tenho requerimentos aprovados solicitando ao governo a retomada de nomeações. Durante esse período de sabatina dos secretários de Estado, lá na Assembleia Legislativa, eu fiz questão de, para todos os secretários que se relacionam com essa pauta, de questioná-los. Quando serão retomadas as nomeações? Qual o cronograma para nomeações do concurso público? Em todas as áreas, mas eu também fiz em especial para a educação. Então, acho que é preciso pressionar o governo para que hajam as nomeações enquanto os concursos estão em vigor e pressionar sempre por novos concursos. Um outro aspecto relevante também, que quando você tem concursado, você tem efetivo, você fortalece o regime próprio de previdência. Porque agora vocês vão ver que o governo vai dizer que a previdência, já diz, né? A previdência dos servidores públicos é deficitária, tem problema de dinheiro, etc. Mas por que ela é deficitária? O próprio governo ajuda. Quando não estabelece políticas que valorizem e vinculem as pessoas por concurso público. Sem efetivos, sem concursados, de fato, nenhuma previdência vai dar certo, porque ela não vai ter contribuintes para ela. A questão do efetivo é ser contribuinte da previdência própria. Então, hoje, a previdência dos servidores públicos de Minas Gerais, no caso da educação, 40% que mantém a previdência pública. E, de fato, então, vai ter fragilidades. Então, o concurso serve também para fortalecer, né, a nossa previdência própria. Obrigada por estar conosco. Fique agora com o nosso quadro de humor.